Fala galera, boa noite, beleza? Domingão à noite gravando um vídeo pra vocês, tá? Olha só, pessoal, antes de eu começar esse vídeo hoje, queria que você desse uma lida aqui na descrição desse vídeo para você entender que tudo que eu vou te explicar aqui eu faço ao vivo, operando junto com os meus alunos lá da Class Trader. A Class Trader, para quem não sabe aí, ela é uma área de membros, né? Onde diariamente eu compartilho essa minha tela aqui com todos do grupo e a gente basicamente opera ao vivo juntos, tá? A galera pega as mesmas operações que as minhas, caso faça sentido, você tem acesso ao meu grupo, né? Oficial da Class Trader. E eu tenho lá as informações, tá? Então, assim, se você quiser operar ao vivo todos os dias comigo e receber todos os conteúdos de mentoria, você tem que fazer parte da Class Trader, beleza? Se por enquanto para você não dá, você entra abaixo nesse link que eu vou deixar aí, você entra no grupo de recepção e aí você fica lá acompanhando os resultados, né? O material que eu jogo lá gratuito. Inclusive liberei hoje, dia 2/6, para a galera um conteúdo, uma aula de mentoria para vocês sentirem a vibe e colocar na prática. Beleza? Então, a Class Trader, onde eu opero ao vivo com todos os dias com os meus alunos, tá? Mostrando a realidade, mostrando stop, mostrando gain, mostrando risco-retorno, entendendo a mentalidade, o emocional, que são pontos aí principais, né, para você progredir nesse mercado, tá? Então, assim, hoje esse vídeo eu quero trazer para vocês aqui um pouco sobre como operar a quebra de estrutura, né? Operar simplesmente olhando região. É claro que vai entrar muito detalhe aqui de Superdom, né? Que isso aí é coisa de mentoria, né? Se nível de preço importante, eu tenho agressão, eu vou ter possíveis absorções, tá? Mas, enfim, vamos lá. Só para que vocês entendam a minha tela aqui hoje, tá? Eu uso alguns indicadores aqui, nada muito extraordinário. Esse percentual aqui é o percentual do dólar, quando ele atinge 1%, 0,75,5, tá? Aqui, máxima, fechamento, ajuste e mínima e abertura são o TR pontos de decisão. Isso aqui são indicadores das máximas, dos fechamentos, dos ajustes, das aberturas e mínimas do dia anterior. Beleza? Aqui eu tenho a VWAP, aqui eu tenho uma média de 100 e de 200 que às vezes ajuda, cara, é bem legal, eu acho bem bacana usar como confluência aí, de repente às vezes evitar uma operação numa região muito arriscada, onde você tenha uma média, enfim, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje operar quebra de estrutura. Como todo mundo sabe, todo gráfico, independente se ele é de box ou se ele é de tempo, ele se move mais ou menos assim, né? Ele tem impulsão, ele vem e faz a correção. Geralmente essa correção ela volta nos 50%. Para fazer o quê? Para fazer um novo movimento de impulsão para quebrar o topo anterior. Validando o quê? Validando esse fundo com esse topo. Certo? De primeira eu tenho o quê? De primeiro eu tenho esse fundo com esse topo. Quando ele volta do 50 e quebra um novo topo, ele validou o quê? Ele validou esse fundo com esse topo. E aí ele vem, faz de novo movimento de correção no 50% para quebrar o novo topo e assim sucessivamente. Até que chega um certo momento em que esse movimento aqui, ó, ele não ocorre mais. Então ele não ocorre mais, o que que acontece? Ele faz isso. Preste atenção. Ele vem e quebra esse fundo anterior que validou o quê? Que validou a quebra desse topo aqui anterior e fez esse novo topo. Geralmente, tá, gente? Depende muito do contexto do mercado, da visão macro que o mercado está. Geralmente, quando ele volta aqui, tá? Geralmente, quando ele retorna aqui e faz um topo mais baixo, a ideia do mercado é o que? É fazer a quebra de estrutura para baixo. O contrário, me demonstrando um início de reversão de uma macro tendência ou de uma micro tendência. Beleza? Isso não é uma regra 100%. Mas isso aqui são princípios e fundamentos que acontecem diariamente no gráfico. Eu vou mostrar para vocês como operar essa região. Então, suponhamos
que você tem aqui, ó, uma impulsão, uma correção no 50% pelo menos, uma impulsão, uma correção no 50%, uma impulsão, tá? Quando ele volta no 50%, ele valida o topo, beleza? Então, geralmente, em se tratando de dólar, tá? No gráfico de 6 pontos, olhando único e exclusivo para gráfico, sem olhar Superdom e entender agressões e absorções, esse movimento que o dólar volta nos 50% é uma ótima entrada, tá, de compra para que você leve aonde? No topo. Ou num topo anterior de uma outra região macro que tenha lá para trás. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui, tá? E isso eu faço todo santo dia ao vivo. Vamos pegar qualquer cenário aqui, se liga só. Aqui, nesse dia, o dólar fez o quê? Presta muito bem atenção que vocês vão começar a olhar o gráfico para trás e vão dizer, caramba, velho, verdade, eu posso tentar várias oportunidades dessa forma. Olha só, quando a gente tem uma região aqui, ó, que o mercado ele abre, se liga só. A gente pega aqui o dia anterior, olha esse cenário que legal. E não é gráfico parado aqui não, tá, galera? Antes que vocês falem, gráfico parado é fácil. Não, não, não. Eu faço ao vivo, todo dia na classe. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, nesse dia 22, um topo, uma impulsão que quebrou esse fundo válido, olha só. Que quebrou esse fundo válido, tá? Que esse fundo válido quebrou esse topinho, que quebrou esse candle padrão, que quebrou esse outro candle padrão e me fez um topo mais macro. E aí, nesse mesmo dia, o gráfico voltou aonde? Olha lá, ele volta basicamente no 50%. Quando ele quebra essa estrutura, ele volta no 50% e aí o dia finaliza. Quando o dia abre, ele abre já fazendo o quê? Um movimento de impulsão, quebrando e me fazendo o quê? Uma nova estrutura, se liga só. Então eu tenho agora esse topo validado com esse fundo deixado, beleza? Então tecnicamente, no retorno dele aqui, principalmente nos 50% para cima, porque a gente pega uma referência, qual é a minha referência nesse momento? Esse topo com esse fundo. Então a gente pega o quê? A gente pega esse fundo com esse topo, se liga só. E a gente pode trabalhar com vendas na região dos 50%, né? Só que aí entram várias regras. Por exemplo, se a gente tem esse topo aqui, que originou esse fundo, a gente também tem um topo lá de cima, que também o que? Faz parte desse movimento aqui, ó. Então, geralmente, quando isso acontece no dólar, seja no mesmo dia ou seja em dias mais para frente, ele tende a retornar me fazendo uma estrutura de alta. Claro que ele vai voltar em estrutura de alta, porque se ele quer fazer uma correção, ele vai sempre voltar me deixando topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos, ó, fundos mais altos, topos mais baixos, né? Me fazendo aí a tal do canalzinho que a galera fala, né? Beleza? Então, esse movimento aqui que eu tenho, olha só que legal. Ele me faz uma quebra de estrutura, que é essa daqui, com esse fundo. Ele me faz a correção no 50%, quase no 50% ali, né? Tá quase no 7,9 da FIBO ali, ó, 79%. Eu uso esses níveis de FIBO, 38,2 é legal, 50, 61,8, 79. E, gente, isso aqui é super simples. Só que a grande questão é que as pessoas não dão valor para o básico. E o básico sempre vai funcionar, galera. Se liga só. Quando ele quebrou esse topo, esse fundo aqui, ó, me originando um novo topo lá com esse fundo, ele voltou aonde? Se a gente traça a FIBO, voltou na 38,2. Alinhado com essa média aqui, que essa aqui é de 200. Ou essa é de 100. E leva sempre aonde? No fundo. É isso. É simples assim. Não tem dificuldade nisso. A questão é você clicar e acreditar. É claro que você está vendendo caro aqui. Você poderia esperar o quê?
o 50% para cima. Ou seja, se eu estou numa referência aqui, que é esse fundo com esse topo melhor, mais macro, o que eu tenho aqui? Eu tenho a região 50% para cima é a região que eu quero vender. 50% para baixo é a região que eu quero comprar para levar onde, gente? Para levar lá em cima. E esse lá em cima pode vir no 50, pode vir só na 38.2 e continuar caindo. Ele não tem obrigação de chegar lá no topo. Assim como também ele pode varar lá em cima. Tudo é uma questão de probabilidade. Vocês têm que entender isso. Então, o que vai diferenciar vocês de qualquer uma pessoa do mercado, tá? Não é a estratégia que você usa, o operacional que você usa. É justamente o seu gerenciamento, o seu emocional. Saber a hora de parar, saber a hora de clicar e clicar. Não ter medo de clicar. Se você tiver confiança naquela entrada, você não pode ter medo. Você tem que clicar, porque senão toda vez vai ser aquela, ah, eu poderia ter entrado aí. Ah, eu poderia não sei o que. Ah, eu poderia isso. E cara, quando você só poderia, você não faz. Por exemplo, voltando aqui. Um topo com fundo que me quebrou um fundo anterior. Que voltou aonde, gente? Tudo bem que o mercado fechou, mas ele voltou aonde? Do 50% para cima é mais seguro tu vender. Então ele voltou basicamente ali, ó, no 50 com 7,9, com a meia 1.8. Tá lá, ó. Topo com fundo, essa pernada aqui primeira. Então a gente pega a FIBO aqui e traz um pouco para esse fundo aqui, ó. Ó, topo com fundo que quebrou um fundo anterior, que validou. Fundo fez um topo mais baixo a esse topo. Ele voltou no 7,9 da FIBO. Ah, tá, mas se eu vendesse no 50%, eu tomaria stop. Claro. Eu te pergunto, o que teria no 50% aqui para te vender anteriormente que pudesse causar uma trava? Eu vejo aqui isso aqui. Então aqui, ó, eu nesse 50%, com certeza não tomaria stop. Por quê? Porque eu queria pegar aqui, ó, esse conjunto de CP. Eu pegaria esse conjunto de CP, ó, pegaria esse conjunto de CP e venderia no 50% dele. Ah, tá, mas andou um pouquinho, tirou no zero. Ou tomaria stop, ou você sairia na VWAP. São vários cenários. Então a gente teria do 50% para cima esse conjunto de CP e eu tenho esse último candle positivo para cima que me originou a quebra do fundo anterior. Isso é uma simples leitura gráfica e tá lá. Geralmente ele pode voltar logo na testa ali do bloco, do box, do candle. Ó. Ele pode voltar aqui, ou aqui, ou aqui. Cara, ele pode voltar aqui em qualquer lugar. Não é uma regra ele voltar no 50. Ele pode varar, deixar um pavio lá em cima e voltar. É claro que essas paviladas aqui que ele está dando, ó, essas paviladas aqui que ele daria, eu consigo muitas das vezes fugir olhando o Superdom, mas isso aqui é um conteúdo mais avançado de mentoria. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso. Toda vez que o dólar, por exemplo aqui, ó, esse fundo que levou lá na região que eu quero vender. Olha só, o dólar ele me fez na abertura topo fundo, topo fundo, mas ele não quebrou, ele só violou. Eu só considero uma quebra quando ele fecha o box. Então se ele fechasse esse box aqui, ó, um retorno no 50% para cima, eu analisaria qual é a melhor opção. Só que aqui a gente escapou e eu não vendi aqui. Aqui, ó, topo fundo que não quebrou. Ele quebrou o quê? Um topo e outro topo anterior válido. Me validando que um novo topo com um novo fundo que voltou aonde, gente? Aqui eu tenho 50, eu tenho a minha 1.8, eu tenho 7,9, eu tenho um fundo macro dessa referência. Então eu tenho alguns cenários que o dólar poderia travar. Um deles é aonde? 50% com a minha 1.8. Eu pegaria sempre pavio. Ó. Aqui tu tomaria uma violinada sim. Só que aí, ó, tu teria outra oportunidade aqui embaixo. E ele foi exatamente lá e leva sempre aonde? Toda vez que você tiver uma referência, que você conseguir fazer uma compra, você sempre leva no topo anterior. Que ele tende a quebrar o topo anterior. Então aqui, ó, por mais que tu tomasse esse stop aqui,
de mais ou menos aí, tu ia comprar no 50 para mitigar o teu stop. Deixa eu ver se tu estoparia. Provavelmente tu não estoparia, pelo menos eu não estoparia aqui, porque eu ia comprar no 50% desse acúmulo aqui, ó. Se eu traçar botão direito do mouse, volume profile, aqui eu não tenho volume, eu teria volume mais aqui embaixo. Mas se eu selecionar só essa pernada aqui mais próxima, ó, também não teria volume, né? Então eu teria uma POC aqui embaixo. Se eu pegar só ele aqui para ver onde eu teria um volume legal para me apregoar a minha ordem, também não teria. Então o melhor volume desse cenário aqui ia ser aonde? Aqui embaixo, onde veio o pavio. Vocês estão entendendo que esse volume de preço aqui é algo que eu passo em mentoria também? É uma parada simples. Então, por exemplo, beleza, eu tenho uma nova estrutura, tá? Eu tenho uma nova estrutura, que é esse topo com esse fundo. Beleza? Então, o que eu quero comprar do 50 para baixo, que é mais legal. Ele pode só fazer isso aqui? Pode? Pode. Mas eu quero o quê? Sou seletivo, eu sou paciente, eu vou esperar. Cara, pega a pernada anterior aqui, ó. Botão direito, volume profile. Simples, gente. Cara, o que tu teria dos 50% aqui para comprar? Tem esse acúmulo, poderia comprar. Só que eu compraria onde? No 50%, que geralmente é onde eu compro. 50%, deixaria meu stop padrão. Eu gosto do meu stop, eu, Tyrone, só uso meu stop 5 pontos. Só que ficaria abaixo aqui, ó. Ainda ficaria abaixo da linha vermelha. Eu até esperaria, provavelmente esperaria um pouquinho mais embaixo aqui, para pegar mais aqui nessa POCzinha. Porque se eu baixo muito, às vezes pode não pegar, pode ser que pegue, são N cenários. Então, por exemplo, traçou estrutura, volume de preço. Onde tem volume? Ah, tem volume abaixo do 50 lá na região fulana de tal. Apregou a ordem ou bate a mercado, faz da forma que tu quiser e faz a tua entrada. É simples assim. Assim como também ele faz microestruturas que você pode fazer scalper. Por exemplo, a gente tem a gente tem esse fundo com esse topo que voltou lá onde a gente sempre gosta de comprar, que foi de novo que me originou esse fundo com esse topo mais macro. O que eu pego, gente? Topo. Olha lá. Topo com fundo. De novo. De novo. Voltou aonde? Topo com fundo. É esse fundo com esse topo. Voltou aonde? Quase no 50%. Mas voltou da 38,2%. Pode acontecer? Pode, pô. Só que é uma operação mais curta, mais arriscada. Então, geralmente, quando ele não volta no 50, ele pode só fazer um topinho aqui, bumba, buscar e depois ir. Ele tem essa probabilidade também. Fazer o quê? Uma nova estrutura falsa. Ele pode fazer isso aqui também, ó. Foi, voltou um pouquinho, mas o 50 tá ali, interessante, porque ele que valida uma nova estrutura mais forte. Aí ele faz isso aqui, uma quebra falsa, e aí ele volta aqui, bumba, e depois faz isso. Isso pode acontecer. Beleza? Deixa eu pegar mais um cenário aqui para vocês. Aqui, pronto. Cenário bem macro aqui, ó. Nesse dia que abriu. Se liga só. Topo com fundo, que fez um topo mais baixo, que fez, ó, mais micro aqui, ó, retornou no 50. Foi, mas quebrou a macro. Só foi, quebrou o topo anterior. Só que esse dia aqui foi dia 28, é um dia ruim. Ele não voltou no 50 aqui, ele voltou, basicamente, deixa eu ver se ele voltou no 50 aqui. Ó, pegar a macro aqui, ó, esse topo com esse fundo com topo, ele voltou do 50, mais ou menos. Eu peguei um stop aqui, eu vendi aqui, peguei um stop, tá? Peguei, foi um dia que ficou desde 11h30 da manhã, ficou só lateral, não andou, tá? Mas deixa eu pegar mais um cenário para vocês aqui. Pronto, aqui nítido, topo que quebrou fundo. Bumba, voltou aonde? 50. Pega fibo. Fundo com topo. Voltou, ó, do 50 para mim é 1.8. Pô, Thay,
O que que eu poderia ter aqui que poderia ter uma trava? Eu tenho esse candle padrão aqui, ó. Esse conjunto de CP. Só que aí, infelizmente, poderia não ter pego na tua ordem, a não ser que tu entendesse que poderia ter uma trava aqui nessa média. E voltou da média, tá? Ele voltou dos 50, porém, Tairone, na minha percepção, eu não via nada aqui de trava. Ele poderia beliscar lá em cima onde ele foi, um pouquinho mais em cima. Então, eu poderia traçar uma faixa de volume aqui. E ó, eu teria volume lá. Aqui eu não tenho volume nenhum. Ele voltou daqui por causa da média, mas aqui eu não teria volume. Entende? O ideal seria uma venda aqui, ó. Nessa faixa de volume aqui alinhada com esse candle padrão aqui, ó. Nessa faixa de volume ou nessa. E aí, se ele estopasse, tu teria essa. Duas oportunidades aqui. Então dá para entender que toda vez que ele abrir, você espera um retorno. Nunca saia comprando ou vendendo, a não ser que você já tenha uma habilidade um pouco maior. Tá? Se eu for pegar o dia aqui de hoje, de sexta, ó, o que que eu tenho aqui, ó? Olha só. Eu tenho fundo com topo, que só foi, meu parceiro. Só foi. Só foi. Ou seja, eu tenho esse fundo macro com esse topo. Então, o que que eu posso esperar aqui para amanhã? Esse topo com esse fundo. O que que eu tenho aqui que pode ser que trave, tá? Pode ser, não é recomendação, beleza? Eu tenho isso aqui, ó, que é mais barato eu comprar no 50. Então vamos lá. Eu tenho esse conjunto aqui, ó. O que que eu tenho de faixa de volume do 50 para baixo? Ó, aqui é sensacional fazer uma compra aqui, ó. A gente pode até pegar mais embaixo aqui, ó, nesse 58, seria uma probabilidade bem legal. Aqui na 61 também, ó. Tem uma faixinha legal aqui, ó. Então, esse aqui é legal. Certo? E eu tenho só lá embaixo. Esse último candle aqui, ó. Esse conjuntinho para pegar essas duas faixas de volume. Então, basicamente, eu teria isso. O que eu tenho que entender é aonde é que o dólar vai abrir, cara. Será que ele já vai abrir aqui embaixo para fazer isso? Para continuar o movimento? Porque no movimento mais macro, o dólar está só subindo. Só que ele já está chegando numa região bem extrema. Tomar muito cuidado aqui com essas compras, tá? Principalmente se ele fizer uma estrutura. Então, por exemplo, se o dólar já abre aqui, ó, um exemplo, tá? Eu tenho esse fundo com esse topo com esse fundo que ele não quebrou. Olha como ele rejeita o topo. E aí ele já vem aqui, ó, querendo fazer topinho mais baixo. Então, se o dólar abre aqui, ó, quebrando esse fundo, principalmente esse aqui, cara, muito cuidado com as compras aqui, porque ele pode dar uma derretida forte, pegar na região mais macro aqui, ó, para ir lá em cima. Ou abriu, quebrou a estrutura aqui, ó. Aqui, essa aqui é mais validada, tá? Quebrou aqui, ó, bumba. Então ele veio aqui, pá, abriu, quebrou. Cara, o que que valida pra gente aqui? Qualquer retorno aqui no 50, ó, já valida a entrada pra gente pegar a queda. O que a gente tem que entender é que o dólar ele tá só subindo, ó, ele tá ficando bem exausto. Então chega um momento em que ele vai fazer uma correção mais macro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os cenários. São coisas, gente, que é só com o tempo para você ter o seu feeling de mercado. Não é você olhar aqui, vou comprar, vou vender porque quebrou a estrutura. Não. Funciona. Eu queria que vocês experimentassem. É muito bacana operar dessa forma. Eu opero basicamente 50% meu entendendo as quebras de estrutura. Só que é claro, às vezes eu vou comprar aqui, por exemplo, vou comprar aqui para fazer um movimento legal aqui. Eu olho aqui, ó, o que que eu tenho nessa região aqui no Superdom? Será que eu tenho amarelinho empurrando, batendo, puxando? Será que eu tenho liquidez aqui nesse fundo para ele pegar só aquela violinada aqui? Só me estopou. Então são coisas que o Superdom ele vai me dizer. Eu tô te explicando aqui cenários gráficos que acontece, pode pegar, cara. Olha o movimento que o dólar, vou pegar lá para trás para você. Olha o movimento que o dólar faz, mano. Olha o movimento que o dólar faz. Quebrou.
Ó, não quebrou, mas ele voltou no 50, foi. Acontece, quebrou o macro, voltou aonde? 50, desse topo com esse fundo, voltou no 50, foi, quebrou fundo, voltou aonde? 50, com esse topo, com esse fundo, foi, voltou aonde? Estopou. É claro que vai ter uma hora que vai estopar. Por quê? Porque nem sempre ele vai fazer umas correções mais micro. Porque tudo isso aqui que quebra, ó, tudo isso aqui, ó, quebrou, quebrou, quebrou. Cada topo desse aqui, ele é validado para uma possível entrada, ó. Aqui ele estopou, beleza, mas aqui deu boa, bumba, vral, queda. Aí caiu uns 30 pontos aí. Então, assim, num desenho mais didático para vocês, impulsão, correção. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Cara, todos esses fundos aqui, ó, todos, esse e esse são validados. Na hora que ele volta aqui, ele não é obrigado a voltar só no 50%. Ele não é obrigado a voltar só no 50%. Ele pode voltar aqui, ele pode voltar aqui, ele pode estopar aqui tudo. Cabe a gente a ter tempo de tela e entender a movimentação que ele está querendo, que o ativo está querendo fazer. Beleza? Mas com certeza esse vídeo aí vai ajudar muito vocês, gente, tá? Eu tenho certeza disso, porque isso aqui é simples, é objetivo, é claro, é concretizado, é válido há muito tempo. Pô, isso aqui é coisa de maternal, galera, que ninguém aplica, que funcione, que eu aplique e faço grana. É só você se colocar na prática, acreditar, visualização de mercado. Vai lá para trás, vê que a coisa funciona. Porra, toda vez que o dólar ele vai, ele volta, realmente ele volta geralmente no 50. Se ele estopar tem um pouquinho mais acima. Começa a entender o time de movimentação que vocês vão fazer dinheiro no mercado e vão parar com achismo. Beleza? Então fica com esse vídeo aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal e bora pra cima, é nóis.